Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir as principais notícias dessa tarde de segunda-feira. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria apontou que mais de 5 mil produtos brasileiros terão imposto de importação zerado na União Europeia, assim que o acordo entre Mercosul e União Europeia entrar em vigor. O presidente Lula comemorou o acordo assinado no último sábado em Assunção, no Paraguai. Segundo a CNI, o acordo amplia o acesso do Brasil ao comércio global e cria um novo patamar de inserção internacional para a indústria nacional. Mais de 54% dos produtos negociados no âmbito do acordo terão imposto de importação zerado na União Europeia, logo na entrada em vigor do tratado. Já do lado do Mercosul, o Brasil terá prazos mais longos para a redução tarifária. E de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a medida amplia de forma significativa o acesso do Brasil ao comércio global e cria um novo patamar de inserção internacional para a indústria nacional. Os acordos preferenciais e de livre comércio, dos quais o Brasil participa atualmente, cobrem cerca de 8% das importações mundiais de bens. Com a entrada em vigor do acordo com a União Europeia, esse percentual deve subir para 36%, considerando que o bloco europeu respondeu por 28% do comércio global em 2024. Do lado do Mercosul, o Brasil terá prazos mais longos, entre 10 e 15 anos, para reduzir tarifas de 44% dos produtos ou 4.400 itens, assegurando uma transição gradual e previsível. Para a Confederação, esse desenho garante uma transição considerada previsível para a indústria brasileira, permitindo ajustes produtivos e tecnológicos antes da abertura total de alguns setores. O presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudaram a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, após 25 anos de negociações. É bom para o Brasil, é bom para o Mercosul, é bom para a Europa e é bom, e muito bom, sobretudo, para o mundo democrático e para o multilateralismo. Os dois blocos juntos representam 30% do PIB mundial e abrangem um mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Von der Leyen aproveitou uma ocasião para elogiar o poder da cooperação e da abertura de mercados. Os juros altos dificultam a tomada de crédito a longo prazo pelas indústrias. A conclusão veio em uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria. 8 em cada 10 empresas industriais enfrentaram dificuldades para obter crédito. Elas apontam os juros elevados como o principal obstáculo ao financiamento no país. O dado faz parte de pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, com apoio da Associação Brasileira de Desenvolvimento. Segundo a sondagem especial, 80% dos empresários que tiveram problemas para conseguir acessar empréstimo de até 5 anos em 2025 citaram os juros altos como o maior entrave. Em seguida, aparecem a exigência de garantias reais, como imóveis ou máquinas, citada por 32% das empresas, e a falta de linhas de crédito adequadas às necessidades das empresas foi a reclamação de 17%. De acordo com a CNI, a atual política monetária é bastante restritiva e encarece o crédito. Com a Selic em 15% ao ano e juros reais em torno de 10%, o financiamento fica mais caro e desestimula investimentos em expansão e inovação. A sondagem especial ouviu 1.789 empresas industriais. Desse total, 713 eram de pequeno porte, 637 de médio porte e 439 de grande porte. E olha só, o Fundo Garantidor de Crédito começa a ressarcir hoje cerca de 150 mil credores que compraram certificados de crédito bancário do Banco Master. O prazo para pedidos de ressarcimento foi aberto no último sábado. Os credores que entraram com o pedido de ressarcimento dos certificados de crédito bancário do Banco Master já podem receber o valor. Os pagamentos vão ser feitos à vista, em uma parcela única. O certificado de depósito bancário é um investimento de renda fixa em que o investidor empresta dinheiro ao banco e recebe juros em troca. Essa remuneração pode ser pré- ou pós-fixada. O prazo para pedidos de ressarcimento começou no sábado, por meio do aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito no caso das pessoas físicas.
Já as empresas devem fazer os pedidos pelo site do FGC. Somente até o domingo foram registrados cerca de 369 mil pedidos de ressarcimento de garantias dos credores que compraram certificados de crédito bancário do Banco Master. Segundo o fundo, o número de credores da garantia é da ordem de 800 mil. O valor total a ser pago em garantias será de 40 bilhões e 600 milhões de reais. O FGC informou que possuía até novembro do ano passado liquidez de 125 bilhões de reais. O FGC alertou para possíveis tentativas de golpe envolvendo o pagamento de garantia. O órgão reforçou que os canais oficiais de atendimento e divulgação de informações são o aplicativo do Fundo Garantidor, o telefone, e-mail e redes sociais, e que não cobra nenhum tipo de taxa para efetuar o pagamento da garantia, não antecipa, não transfere créditos garantidos e não utiliza intermediários. E ainda que nenhum contato é feito por meio do WhatsApp ou SMS. Mais de 100 cursos de medicina do país foram mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED. As piores notas estão nas universidades municipais. Cerca de 30% dos cursos de medicina avaliados pelo ENAMED vão ser punidos após nota ruim. Os cursos tiveram notas 1 e 2 consideradas insatisfatórias pelo INEP. Vão ser punidos com restrição no FIES e suspensão de vagas. O número foi divulgado no balanço do resultado do exame em Brasília. O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica é uma prova anual para medir o desempenho dos estudantes e a qualidade do ensino. Ao todo, 351 cursos foram avaliados e mais de 100 estão na faixa considerada insatisfatória. De acordo com a avaliação, 24 cursos tiveram o menor índice e 83 cursos tiveram o segundo pior resultado. Participaram da avaliação cerca de 89 mil alunos, entre aqueles que estão concluindo a faculdade e em outros semestres. Cerca de 39 mil dos alunos em fim de curso, apenas 67% tiveram o resultado proficiente, ou seja, conseguiu mostrar na avaliação conhecimento suficiente. O restante, quase 13 mil, não conseguiu resultado satisfatório. As piores avaliações concentradas na faixas 1 e 2 apareceram principalmente em cursos de instituições públicas municipais, onde 87,5% ficaram nos conceitos mais baixos. Também tiveram desempenho fraco as instituições privadas com fins lucrativos e as privadas sem fins lucrativos. Já os melhores resultados ficaram concentrados, sobretudo, no setor público federal, com mais de 87%, e na estadual, com 84%. Vamos falar agora sobre saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que cerca de 1.100.000 profissionais que atuam na atenção primária à saúde de todo o país poderão ser imunizados a partir do mês que vem com a vacina do Butantan. Este imunizante é o primeiro de dose única no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, os primeiros cuidados são feitos pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, profissionais e equipes multifuncionais que estão cadastrados nas unidades básicas de saúde. O ministro explicou que a vacinação deste público será possível com a chegada de mais doses da Butantan DV. O Instituto Butantan deve produzir e entregar até 31 de janeiro cerca de 1.100.000 doses adicionais desta vacina nacional contra a dengue para garantir a imunização dos profissionais que atuam na linha de frente do Sistema Único de Saúde. Os anticorpos da Butantan DV oferecem proteção contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. Os estudos clínicos indicam eficácia global de 74% da vacina brasileira, com redução de 91% dos casos graves e 100% de proteção contra hospitalização pela doença transmitida pelo mosquito, Aedes aegypti. O governo federal quer ampliar gradualmente a vacinação em dose única para todo o país, para pessoas de 15 a 59 anos, o que depende da disponibilidade de novas unidades da vacina Butantan DV, que foram encomendadas no mês passado pelo Ministério da Saúde. Para acelerar a fabricação em larga escala do imunizante,
O ministro divulgou que o Instituto Butantan firmou uma parceria de transferência de tecnologia à empresa WuXi Vaccines, da China. Com a parceria, a expectativa do Ministério da Saúde é que a produção chinesa da vacina com tecnologia brasileira seja ampliada em até 30 vezes. E olha só, as mortes em acidentes de trânsito subiram na cidade de São Paulo no ano passado. Foram mais de 1.000 mortes nesse período, um dado bem alarmante. O Felipe Takahashi está nas ruas e vai trazer as informações para a gente. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você de casa que nos acompanha. Realmente, a cidade de São Paulo registrou a segunda maior alta da taxa histórica no ano de 2025 por mortes por acidente de trânsito. O número que representa 1.034 mortes são 5 a mais do que o apresentado no ano anterior, em 2024. E esse número, Fernando, ele já é muito alto e ele é o maior desde 2015, quando a plataforma começou a divulgar a quantidade de sinistros que acontecem aqui no estado de São Paulo. E só para você ter uma ideia, Fernando, naquele ano foram registradas 1.101 mortes por acidente de trânsito. A maioria das vítimas do ano passado foram os motociclistas homens com idade entre 25 e 29 anos. E o dia da semana que mais ocorreram acidentes, para muita gente isso pode parecer até uma surpresa, foram aos domingos. Muita gente pode imaginar que seria na sexta ou no sábado, mas o domingo é a resposta. Para você ter uma ideia, o número de motociclistas mortos aqui na capital representa 37% no total de mortes no trânsito. Já as mortes de pedestres foram as que tiveram a maior alta no total de óbitos. O número de atropelamentos cresceu 10%, passando de 372 mortes em 2024 para 410 em 2025. E por meio de uma nota, a gestão do prefeito Ricardo Nunes diz que estão implementando ações para garantir a segurança de todos. Mas bom, Fernando, como a gente muito bem sabe, a gente pode sim cobrar que a prefeitura, que o governo nos traga um pouco mais de segurança e bem-estar. Porém, muita coisa ainda depende de nós. Ter um pouco mais de respeito pelo outro no trânsito, um pouco mais de atenção e, claro, usar o cinto de segurança. Essas poucas atitudes podem acabar salvando a vida. Pois é, volto com você aí no estúdio, Fernando. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pelas informações. Bom, e ainda falando em acidentes de trânsito, um homem de 64 anos foi internado no Rio Grande do Sul. Ele está em estado grave. Enquanto ele passeava com o seu cachorro, ele foi atingido por um motorista sem CNH. Vamos conferir. O atropelamento aconteceu na manhã de sábado em Santa Maria. O homem de 64 anos passeava com o cachorro quando os dois foram atingidos por um veículo que invadiu a calçada. Câmeras de segurança registraram o impacto. Segundo a família, a vítima sofreu múltiplas fraturas e está internada na UTI em estado grave. O estado de saúde do animal não foi divulgado. De acordo com a Brigada Militar, o motorista não possuía carteira de habilitação. O teste do bafômetro deu negativo para o consumo de álcool. Durante o registro da ocorrência, o condutor sofreu um mal súbito e precisou de atendimento médico. Moradores relatam que o excesso de velocidade é frequente no local. O caso é investigado pela Polícia Civil, que vai ouvir testemunhas e analisar as imagens para apurar as circunstâncias do atropelamento. E uma perseguição policial no Rio de Janeiro acabou com os criminosos caindo em uma linha férrea, deixando os veículos totalmente destruídos. Um suspeito morreu após uma troca de tiros durante uma perseguição policial na rua Visconde de Niterói, na Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro. O incidente aconteceu por volta das 11 da noite do último domingo. Durante a fuga, o carro dos criminosos bateu em outros veículos e caiu na linha férrea. Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando visualizaram os suspeitos armados no interior do veículo. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os criminosos efetuaram disparos contra a polícia que revidou. Na fuga, o carro colidiu contra pelo menos 5 veículos e caiu na via férrea. Segundo a PM, cerca de 8 pessoas que estavam no local ficaram feridas. Um dos suspeitos foi atingido pelos tiros. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há informações de quantos ocupantes tinham no carro, nem se fugiram ou foram presos. No local foram apreendidos 2 celulares modelo iPhone, um relógio e um simulacro. De acordo com o Centro de Operações Rio, a via ficou interditada até 2h48 da manhã. A ocorrência segue em andamento.
E olha só, um avião de pequeno porte caiu sobre um galpão em uma área movimentada da cidade de Guarapari. O acidente aconteceu logo após a decolagem. Vamos ver. Um avião de pequeno porte caiu em uma área urbana em Guarapari e provocou momentos de tensão na manhã desta segunda-feira. A aeronave atingiu em cheio um telhado de um galpão de uma oficina mecânica em uma região próxima à Rodovia do Sol, uma das vias mais movimentadas da cidade. O impacto foi tão forte que a parte da estrutura do imóvel ficou completamente destruída. Vamos ver. O acidente aconteceu logo após a decolagem do avião particular. De acordo com as primeiras informações, o piloto seguia sozinho na aeronave e precisou fazer um pouso forçado. Ele ficou preso entre as ferragens, mas conseguiu sair antes da chegada do resgate. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30 da manhã e fez o atendimento no local. O piloto teve apenas ferimentos leves, com um corte na mão, e recebeu curativo dos socorristas e recusou a ser encaminhado para a unidade de saúde. De acordo com o aeroporto de Guarapari, a aeronave é considerada nova, possui cerca de 300 horas de voo e estava com a documentação regular. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a CENIPA, já foi acionada e iniciou a apuração para identificar as causas do acidente. E em Mato Grosso do Sul, o filho matou o próprio pai com 5 tiros. O motivo teria sido uma bola que caiu na casa do idoso. Romário Paes Cardoso, de 70 anos, foi morto a tiros pelo próprio filho, Adriano do Couto Marques, de 40 anos, na tarde de ontem, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Segundo a polícia, o crime ocorreu após uma briga provocada por uma bola de futebol que caiu no quintal da vítima. O suspeito fugiu após o crime e continua foragido. Familiares relataram à polícia que pai e filho tinham um relacionamento bem conturbado, marcado inclusive por ameaças e também intimidações frequentes. De acordo com o boletim de ocorrência, Romário foi atingido por 5 tiros, sendo 4 deles no rosto, e morreu no local antes da chegada do socorro. Segundo o relato também de testemunhas à polícia, o crime ocorreu após uma discussão por causa de uma bola de futebol. Os filhos do suspeito deixaram o objeto cair no quintal do avô e não conseguiram então recuperar o brinquedo. Após isso, Adriano foi até o local para confrontar o pai e também a madrasta, quando começou uma discussão. Durante a briga, Romário interveio para defender a esposa e pai e filho entraram em luta corporal. Após esse confronto, o suspeito foi até a própria casa, pegou uma arma de fogo e atirou contra o pai. O caso foi registrado como homicídio e a Polícia Civil segue com as diligências para localizar o suspeito. E o estado de Santa Catarina está sendo atingido por uma frente fria. E no último sábado choveu em 2 horas o equivalente a 10 dias. Vários lugares ficaram alagados. Santa Catarina teve uma inversão aí no seu quadro de temperatura nesse final de semana. Sábado, principalmente, uma tromba d'água caiu aqui na região sul, principalmente em Criciúma, o equivalente a 10 dias de chuva e pelo menos 2 horas. Pelo menos foi o que informou a Defesa Civil da cidade, que constatou diversas áreas alagadas, com bastante dificuldade de locomoção aqui no estado. Foi uma frente fria que entrou com força no último final de semana e vai seguir pelo menos até a próxima quarta-feira, trazendo chuva aqui para o litoral sul do estado, parte do litoral norte, que também teve problemas com alagamentos nesse domingo, como a região de Florianópolis e também a região de São José, na Grande Florianópolis, nas proximidades da capital, e também deve seguir assim até quarta-feira, quando essa passagem da frente fria vai seguir
seguindo para o mar. Amanhã, a previsão do amanhecer na Serra Catarinense é de temperatura abaixo dos 10 graus, ou seja, uma temperatura um pouco mais radical para esse período do ano. O casaquinho já está à disposição porque a previsão é que a terça-feira seja gelada em várias regiões do estado. Mas a temperatura não permanece assim, vai subindo aos poucos e também essas pancadas de chuva vão se dissipando, deixando o ar um pouco mais seco, mas a umidade bem alta, o que prejudica bastante a saúde do catarinense. Portanto, essa semana vai ser assim, uma de olho nas temperaturas, outro de olho na chuva, até que tudo se normalize. E aí vem uma previsão bem preocupante, de dias bem secos até pelo menos a entrada do mês de fevereiro. A gente sabe, né? Temperatura alta, tempo seco também prejudica bastante, mas a gente vai acompanhando essa previsão aqui no estado. Então, portanto, final de semana de muitos alagamentos em diversas regiões de Santa Catarina com a passagem da frente fria que está sobre o estado. E olha só, mais de 5.000 raios atingiram o litoral do Paraná. O fenômeno foi registrado em pelo menos 7 cidades. Vamos ver. Mais de 5.500 raios atingiram o litoral do Paraná, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado, o CIMEPAR. Os casos aconteceram na meia-noite de domingo até as 22 horas nas cidades de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratatuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Ponta do Paraná. Em alguns momentos, os fenômenos puderam ser vistos de Curitiba e foram filmados por moradores na capital. Mas o Simpar explica que essa quantidade de raios não é algo incomum, porque todas as nuvens de tempestade têm alta incidência de raios. Cerca de 2.000 das descargas elétricas foram direcionadas ao solo, mas a maior parte foi infranuvem, do tipo que não chega ao chão e pode ser observada a longas distâncias, como entre Curitiba e Morretes, que fica a cerca de 37 quilômetros de distância. Os raios também foram acompanhados de chuvas intensas em curtos períodos de tempo. Segundo o Simpar, isso aconteceu devido à atuação de áreas convectivas favorecidas pela elevada umidade e pelo aquecimento acumulado ao longo do dia. Olha, ainda falando sobre o clima, o começo da semana em São Paulo deve ter o tempo parecido com o dos últimos dias, com pancadas de chuvas fortes já nesta segunda-feira. Mas diferente do que tem acontecido, o temporal com chance de granizo pode começar mais cedo. Segundo o Climatempo, o calor que os paulistanos estavam sentindo vai diminuir essa semana com as temperaturas mais amenas e mais pancadas de chuva durante a tarde. A queda das temperaturas se deve a uma frente fria que avançou sobre o sul do Brasil durante o fim de semana e seguiu rumo à direção sudeste do país. De acordo com os meteorologistas, essa massa de ar frio vai fazer com que as temperaturas sejam muito mais abaixo do comum neste mês de janeiro. A sensação é de dias de outono em pleno verão, com temperaturas de 15 e 17 graus na Grande São Paulo. As regiões paulistas do Vale do Ribeira, de Sorocaba, do Vale do Paraíba, de Campos do Jordão e do Litoral Paulista vão passar a semana com temperaturas mais baixas para dias de janeiro. Quarta-feira será o dia de menor temperatura, marcando uma mínima prevista de 15 graus. E o céu nublado é previsto para todos os dias. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem vai trazer as informações aqui no nosso estúdio é a Maíra Anjos. Boa tarde, Maíra. Seja muito bem-vinda. E olha, a gente começa falando de futebol carioca, isso porque o Flamengo está numa situação bem complicada no campeonato estadual, correndo até mesmo o risco de rebaixamento, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Uma boa tarde a você e a todos que nos assistem. O rubro-negro ainda não venceu nenhum jogo em 2026. E para não atrapalhar o planejamento e correr o risco de rebaixamento, o Flamengo vai liberar alguns jogadores titulares para os jogos contra o Vasco e o Fluminense.
Ainda sem vencer no Campeonato Carioca, o Flamengo é o atual lanterna do Grupo B e briga contra o rebaixamento no estadual. Após 3 jogos utilizando apenas o sub-20, a situação ruim do clube na tabela fez o time mudar os planos e alguns jogadores profissionais devem voltar a atuar no clássico de quarta-feira contra o Vasco. A ideia até este domingo era que Bruno Pivetti e o time sub-20 estivessem em campo nos clássicos contra Vasco e Fluminense, mas com a vitória do Maricá sobre a Portuguesa, o Flamengo avaliou o risco de precisar disputar o quadrangular contra o rebaixamento e mudou o planejamento. Em 2026, o Carioca foi dividido em 2 grupos de 6 times e os 2 clubes com a pior campanha de cada chave vão jogar o quadrangular do rebaixamento, todos contra todos em 2 turnos. Logo, cada time fará 6 partidas. A pior equipe do quadrangular será rebaixada para a Série A2. Se isso acontecer, o clube terá mais 2 datas e isso afetaria o calendário do elenco profissional. O foco de Felipe Luiz é na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 28, contra o São Paulo, mas o técnico vai liberar alguns jogadores do grupo principal para reforçar a equipe sub-20. Ainda não foram definidos quais desses jogadores irão a campo contra o Vasco. O regulamento da FRJ permite que os clubes utilizem times reservas até a 3ª rodada do Carioca. É uma situação bem complicada do rubro-negro, mas hoje nós temos jogos decisivos das quartas de final da Copinha, não é mesmo, Maíra? Exatamente, Fernando. Hoje serão definidos os outros 2 finalistas da Copinha. Palmeiras e Ibrachina abrem o dia de jogos às 18h30 na Arena Barueri. O Verdão chega invicto para o confronto após eliminar Vitória, Flamengo SP e Ituano. Já o Ibrachina, clube do bairro da Moca, na capital paulista, já deixou para trás Atlético Mineiro, Santo André e Inter, o que o transformou em uma das sensações da atual edição do torneio de base. Mais tarde, em Sorocaba, às 21 horas, no estádio Walter Ribeiro, São Paulo e Botafogo duelam. Nas oitavas, ambos precisaram dos pênaltis para avançar. O tricolor eliminou o Bragantino nas cobranças, enquanto o alvinegro passou pelo Itaquaquecetuba. A outra semifinal já está definida entre Cruzeiro e Grêmio. As equipes se enfrentam nesta quarta, 21 de janeiro, às 21h30, no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté. Mas por enquanto é só, Fernando, uma ótima tarde para você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Maria. Inclusive, a gente pode ter choque rei aí nesta Exatamente. Copinha, nessa fase da Copinha. Muito obrigado pelas informações e até mais, Maíra. Bom, e esta edição também fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótimo início de semana e até mais. Tchau.